Neemias, capítulo 8, 1, 2 e 3, depois o 10, depois o 17 e 18. Neemias, capítulo 8, versículo 1, diz assim: E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Ele leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Versículo 10. Disseram-lhe mais: Ide e comei as gorduras e bebei a doçura, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. 17. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria, dia após dia, leu Esdras o livro da lei de Deus, desde o primeiro até o último, e celebraram uma festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. O povo aqui estava passando por um processo espiritual. Eles haviam sido cativos na Babilônia, e Deus estava restaurando Jerusalém através de Neemias. E então precisava que o povo se adequasse espiritualmente a essa nova realidade. Então eles estavam passando por esse processo porque era necessário que o povo estivesse com o espírito correto diante da realidade que era habitar em Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Deus. O povo estava sedento para ouvir a palavra de Deus, porque eles andavam cativos, estavam cativos, e não tinham mais ouvido a palavra do Senhor, e eles estavam sedentos por ouvi-la novamente. E eles se ajuntaram diante do homem de Deus, quer dizer, Esdras, para ouvi-lo. Este foi o início do processo espiritual do povo depois da reconstrução de Jerusalém. É interessante que esse texto nos revela algumas coisas importantes que eu quero pensar aqui com vocês. A palavra de Deus, ela reúne os sedentos, ou só os sedentos se reúnem em torno da palavra de Deus. Este povo estava sem a palavra de Deus por muito tempo, e os seus ouvidos que tinham sede, o seu coração, a sua alma tinha sede de ouvir algo de Deus. É por isso que eles se reuniram em torno do profeta, porque eles sabiam que palavra de Deus só vinha pela boca de um profeta. Então eles se reuniram. E o profeta sabia que melhor do que ele era a palavra, a lei do Senhor que deveria ser dita. Nós estamos vivendo tempos difíceis e confusos, porque a palavra de Deus já não é mais o que reúne o povo. Não é mais. O povo se reúne em torno de tantas coisas, mas não tem mais essa sede pela palavra de Deus. Eles não têm o desejo de ouvir homens de Deus. Eles querem ouvir coisas. Como diz Paulo, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, seguirão doutrinas de demônios, e queriam ouvir palavras segundo os seus próprios corações, mas não a palavra de Deus.
Então só reúne em torno da palavra de Deus os sedentos. E este foi o caso aqui do povo em torno de Esdras. Porque nem todos hoje entendem a importância da palavra de Deus no nosso cotidiano. A palavra de Deus, ela tem que estar presente no nosso cotidiano, desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir. É a palavra de Deus que precisa estar na nossa mente e no nosso coração. E esse povo entendeu e se reuniu todos unânimes, unidos, sedentos. E eu te pergunto nessa noite, o que te trouxe aqui hoje? Foi a sede pela palavra ou foi outras coisas? Porque o que deve reunir o povo de Deus é a sede pela palavra. É a palavra que precisa nos reunir. E este povo estava sedento pela palavra do Senhor. Quem está sedento, ou quem veio aqui sedento, saiba de uma coisa: sairá daqui saciado. Porque o que está sendo dito aqui é palavra de Deus. Não se engane. Tem muitas vozes falando por aí, mas só uma sacia a sede do nosso coração, a sede da nossa alma, que é a palavra de Deus. E nós precisamos ter homens assim como Esdras, que não titubeou, viu tudo aquele povo reunido e não titubeou, levou a palavra de Deus. Nós precisamos ter sede da palavra de Deus. A palavra de Deus é a única que sacia a alma. No versículo 2, diz assim: e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do mês 7º. É interessante que aqui está falando tanto de homens como de mulheres, como de sábios. Ele colocou aqui categorias. E nós vemos aqui que sábio nenhum contestou a palavra do Senhor. Homem nenhum, mulher nenhuma contestou a palavra do Senhor. Eles a ouviram e se saciaram. Porque a sua alma estava sedenta pela palavra do Senhor. Nós vivemos tempos que há muitos sábios. A gente costuma dizer, no meio acadêmico, cabeça inchada. Conhece tanto, mas não vive nada. Sabe de tudo, mas não sabe de nada das coisas de Deus. E ninguém se atreveu a contestar o que estava dito. Pelo contrário, eles se entristeceram quando ouviram da palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque eles perceberam o quão longe eles estavam daquilo que estava sendo dito da parte de Deus para eles. Eles viram o quanto que eles se afastaram da palavra de Deus por causa que tinham seus próprios interesses. E quando Deus envia uma palavra, por certo, Deus quer arrependimento. É isso que Deus quer. Então é por isso que Ele envia a palavra. Deus quer arrependimento. Por mais dura que seja a palavra, nós podemos tirar proveito. Porque Deus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Ele sempre chamou os homens ao arrependimento. Por quê? Porque a palavra de Deus, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o teu coração. Então somente a palavra de Deus sacia a nossa alma. E esse povo, ao invés de contestar, eles se contristaram ao ver que eles estavam longe daquilo que Deus programou para eles ou preparou para eles.
Então Deus continua chamando homens ao arrependimento. Se há alguma coisa no teu coração, se há alguma coisa na tua vida obscura, o que rejeita a palavra de Deus, se arrependa agora, porque ainda é tempo. Ainda é tempo. Amanhã não sei. Mas foi isso que Deus usou o Esdras para trazer para o povo, quando o povo tinha sede. O que é necessário? Você ter sede de Deus. Você ter sede da palavra. Porque senão a palavra vem e você despreza, você rejeita. Porque às vezes eu sou sábio demais, ou porque já ouvi tanto. Deus continua chamando homens ao arrependimento. Se arrependa. Nunca combata a palavra de Deus. Aceite-a. Por mais dura que seja, aceite-a. É para o teu bem. É para salvar a tua alma do inferno. A palavra de Deus é a única que alegra o coração do homem. E no versículo 10 diz assim: disse-lhe mais: ide e comei a gordura, e beberem as doçuras, e enviar porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é o que nós precisamos todos os dias. Porque nós vivemos dias maus. Mas o povo aqui, ele chorava porque estava distante da palavra do Senhor. Ele se contristou porque estava distante da palavra do Senhor. Por isso é que Esdras direcionou o coração deste povo, para que eles se alegrassem. Porque apesar deles estarem distantes, Deus os trouxe para perto. Apesar de eles terem errado, Deus queria conserto. Apesar de eles errarem, havia lugar de arrependimento. Então, o Esdras direcionou o coração do seu povo. A alegria do Senhor é a vossa força. É interessante que Neemias, quando o coração dele, lá na Babilônia, se condoeu porque Jerusalém estava destruída, ele não era de família sacerdotal. Neemias não era dos levitas. Neemias não era dos profetas. Neemias era apenas um copeiro do rei. E o coração dele ardeu pela cidade, para a reconstrução da cidade, mas ele era apenas um copeiro, e foi compelido por Deus para reconstruir a cidade junto com Esdras. E aí, nós muitas vezes, nós nos menosprezamos, e muitas vezes até nas nossas orações, assim como alguns dos profetas, como Jeremias: Senhor, eu não sou nada. Mas se Deus está te compelindo para fazer alguma coisa, vá, faça, lute. Porque quando muitas vezes a gente diz assim: Deus está me incomodando para fazer isso. A gente diz isso. Foi o que aconteceu aqui com Neemias. Deus estava incomodando Neemias para ir lá reconstruir Israel. Mas ele não era profeta, ele não era de família sacerdotal, ele não era nada. Mas Deus estava incomodando. O que ele fez? Foi no rei. Quando Deus está nos impelindo para alguma coisa, nós precisamos achar os meios para fazer. Não ficar apenas dizendo: Senhor, mas quem sou eu para fazer? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não, não, não. Se Deus está a gente diz, incomodando, vai e faça. Porque os meios vêm de Deus. A capacitação vem de Deus.
É Ele que nos capacita para fazer alguma coisa. Eu não estou aqui porque sou capaz. Eu estou aqui porque Deus me capacitou. Então nós precisamos estar dispostos a obedecer o chamado de Deus na nossa vida. Mas o Neemias estava aqui, o Esdras estava aqui conduzindo esse povo a um tempo de alegria, porque eles se entristeceram ao ouvir quanto distante eles estavam do projeto de Deus para eles, da vontade de Deus para eles. Eles se entristeceram, se contristaram. Por quê? Porque a alegria do Senhor, ela é poderosa. A alegria podia mudar o destino daquele povo. E se eles ficassem apenas se lamentando, eles não sairiam do lugar. Porque não é o lamento que nos conduz à vitória. É as atitudes que tomamos que alegra o nosso coração e alegra o coração do Senhor. Em tempos difíceis, use alegria. Use alegria. Em tempos de lutas, use a alegria do Senhor. Nós recebemos uma notícia quinta e sexta. Notícias difíceis. Vocês acham que me entristeceu meu coração? Isso não, gente. A alegria do Senhor é a minha força. Eu estou firmado na palavra do Senhor, eu estou firmado no que Deus diz. Porque a alegria leva-nos a olhar para o nosso Deus e não para a circunstância. A tristeza leva-nos a olhar para as circunstâncias e não para o nosso Deus. É por isso que o Esdras diz, a alegria do Senhor é a vossa força. É a alegria do Senhor que faz a diferença em tempos difíceis. Porque senão nós ficamos nos lamentando, ó céus, ó vida, que será de mim? Não, gente. A alegria do Senhor é a nossa força. Em 2022, eu recebi um diagnóstico também. O médico me encaminhou com urgência. Vai fazer urgente a biópsia que eu estou te encaminhando porque você está com câncer. Foi essas palavras que eu recebi. Eu não passei, nem para minha esposa, só mais para frente que eu passei. Eu acho que foi até num podcast que eu passei. Sabe por quê, irmãos? Vocês acham que aquilo abalou meu coração? Não. Eu sabia que Deus podia me curar a qualquer momento. E se Deus não me curasse, eu estaria com Ele. E aí, de repente, nós viemos aqui um culto de oração. E Deus usou o irmão Eduardo para dizer, eu te curo. E eu fiquei intrigado com aquela palavra. Eu te curo? Para mim, a palavra seria essa, eu te curei. Era essa a palavra que eu esperava, né? Mas eu te curo. Só depois que eu fiz a biópsia que eu fui entender aquela palavra, eu te curo. Porque na biópsia veio que eu não tinha nada. Eu fiquei uns 4 meses com essa notícia, eu acho. 4, 5 meses. Mas em momento algum a alegria saiu do meu coração. Nós precisamos confiar em Deus. Aconteça o que acontecer. Não interessa o que vai acontecer, nós precisamos confiar em Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre em Deus, busque Deus, clame por Deus, porque é dele que vem a alegria. E quando nós olhamos assim, nós vamos sempre olhar Deus. Então isso alegra o nosso coração. Foi isso que Esdras conduziu o povo. A alegria do Senhor, ela mostra a confiança que temos no nosso Deus. Apesar do povo estar cativo, né? Ouvindo de um cativeiro, Esdras ali ele estava
animando o povo com a palavra de Deus. O que anima o coração do povo de Deus, o que anima o coração do crente é a palavra de Deus. Não são boas notícias apenas, mas é a palavra de Deus, é as boas novas que alegram o coração do crente. E não são as más notícias que entristecem o coração do crente, é o pecado. Então nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas deste mundo. Nós precisamos colocar o coração nas coisas de Deus, no nosso Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do nosso coração mostra a confiança que estamos ou que temos no nosso Deus. Eu recebi essa notícia, mas os meus filhos, vocês me viram triste lá em casa, esses dias de sexta para cá, de quinta para cá? Em momento algum. Não mudou nada. No meu coração não mudou nada. Porque o meu Deus é muito maior do que qualquer enfermidade. Isaías 53 diz que Ele já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, eu não estou nem aí. É Deus que me cuida, é Deus que cuida da minha esposa, é Deus que cuida da minha família. Eu já entreguei tudo para o Senhor, até meu netinho que está vindo eu já entreguei para o Senhor, ou netinha, né? Já entreguei para o Senhor, tenho orado por essa criança, e a hora que eu souber, vou orar especificamente se é menino ou se é menina. Mas eu oro desde o ventre. Eu orei para que Deus enviasse uma esposa para o meu filho, lá enviou. Orei para enviar uma esposa para o meu outro filho, enviou. Orei para que Deus envie uma esposa para o meu neto. Ainda não está na hora, né? Mas vai enviar. Então eu creio no meu Deus. E eu me alegro em Deus. Não só pelas coisas que a gente considera boas, sabe por quê? Em tudo Deus tem um propósito. Na morte do seu único filho na cruz, Deus tinha um propósito, mas foi boa a morte de Jesus na cruz? Não foi, porque Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha, mas a tua. Nem todas as coisas que a gente vai viver são de a gente alargar o sorriso nos lábios, mas com certeza em todas as coisas Deus tem propósitos. Então nós precisamos deixar com que a alegria do Senhor inunde a nosso coração, porque é assim que mostramos a confiança que temos no nosso Deus, ou não. Esdras mostrava a confiança que ele tinha em Deus, levando o povo a seguir pelo mesmo caminho. Quer dizer, Esdras era exemplo. Esdras era exemplo. Esdras não mascarou a situação, que era difícil, sim, mas ele mostrava a confiança em Deus, mesmo naquela situação difícil. É isso que precisamos hoje. Nós precisamos de exemplos de fé. Nós precisamos de exemplo de homens de Deus. E o exemplo não é quando tudo me vai bem. O exemplo é quando tudo está difícil. É aí que nós mostramos quem somos. É nesse momento que as pessoas sabem quem de fato nós somos. Há muitas situações que chorar não resolve. Há muitas situações que se entristecer não resolve também. Então, para que se entristecer? Para que ficar chorando? Nós podemos, nesses momentos, reafirmar a nossa confiança em Deus, alegrando o nosso coração, mesmo que a situação seja difícil. A alegria do Senhor, ela espanta a tristeza. Quantas pessoas estão morrendo de tristeza? Quantas pessoas estão sendo tomadas
pela depressão. Por quê? Porque perderam a alegria do Senhor. A alegria do Senhor espanta a tristeza. E nós precisamos saber disso. Quem tem a alegria do Senhor, até a tristeza vai embora. A força do povo de Deus se manifesta na alegria produzida pela sua palavra. A força do povo de Deus está na unanimidade em ouvir a sua palavra. A força do povo de Deus está em se reunir para ouvir a palavra. E quando a palavra vem se contristar por estar distante daquilo que Deus desejava para a sua vida. E muitas vezes, nós ao invés de rejeitar nossa vida de pecado, nós rejeitamos a palavra. Não é assim que vamos alegrar o nosso coração. Não fique abatido, nem procure a solidão quando você ouve a palavra do Senhor, pois o Senhor alegra e sacia a todos que buscam por sua palavra. Busque Deus, ouça Deus, clame por Deus, entregue-se a Deus, e assim você vai experimentar a alegria do Senhor, que é a nossa força. Que Deus nos abençoe.